Guilherme artilheiro do Campeonato Paulista. Bruno Henrique e Arrascaeta são os maiores campeões da história do Flamengo. E o Estevão mais uma vez brilhando na vitória do Palmeiras. É isso e muito mais que nós veremos no vídeo de hoje. Mas antes, como de costume, se inscreva no canal. Nós já passamos de 180 inscritos, estamos muito felizes com essa marca, mas nós estamos na meta de 500 inscritos. Então se inscreva no canal, nos ajude a chegar nessa meta. No vídeo de ontem, falando do confronto de Flamengo e Botafogo, nós atingimos a marca de 1.200 visualizações, isso é muito grande, nós ficamos muito felizes com isso, mas nós pedimos, se inscreva no canal, você que viu esse vídeo de ontem e está vendo aqui hoje, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas nos seus grupos de WhatsApp. Além disso, deixa aqui embaixo seu comentário, comenta a respeito do que foi falado no vídeo, a respeito do seu time, a respeito das partidas que nós vamos falar aqui hoje, e além disso, clica no sininho para ficar por dentro de todas as atualizações aqui do canal. Mas já começando a falar do assunto principal do vídeo, dos assuntos principais do vídeo, vamos por ordem cronológica. Primeiro, nós tivemos no sábado o clássico Sansão entre Santos e São Paulo, que ocorreu na Vila Belmiro e estava programado para começar às 8h30 da noite, mas por conta da chuva, por conta da inundação, como de costume que nós já estamos vendo no Campeonato Paulista, a partida foi adiada para 9h15, quando a bola rolou. Na prévia, eu tinha colocado São Paulo como favorito, por conta da qualidade do elenco, por conta das últimas atuações, principalmente quando eu estava com o time titular, mas eu não contava do efeito Neymar no Santos, o que fez com que o Santos brigasse por cada bola como se fosse um prato de comida, o que fez com que os jogadores não acabassem o gás no segundo tempo, o que fez com que os jogadores do Santos dessem ao máximo o tempo todo, sabe? Nas últimas partidas, inclusive nas 3 derrotas seguidas antes do Clássico, a gente viu um Santos muito ruim, um Santos que quanto mais o tempo passava, mais cansava, mais se desgastava, mais parecia que não queria estar em campo, mais morria dentro de campo. E acho que a principal partida em que nós vemos isso foi na partida contra o Palmeiras no Clássico na Vila também. E sabe, ver isso de uma maneira completamente diferente nos mostra que não é só uma questão física. É óbvio, é início de temporada, a gente tem alguns problemas, principalmente físicos agora, mas a questão do Santos era mais uma questão psicológica mesmo, ficou nítido isso, sabe? O que prova também isso é que o segundo tempo do Santos foi melhor do que o primeiro, sabe? A gente teve um primeiro tempo muito equilibrado, com o Santos sendo superior ao São Paulo, mas um primeiro tempo equilibrado, assim, chances boas para as duas equipes, mas que aos 34 minutos o Caleri recebeu uma bola lá na linha de fundo e numa briga com o Luan Pérez, ele acabou vencendo o zagueiro do Santos, rolou para trás, o Lucas bem marcado, conseguiu girar chutando por debaixo das pernas do zagueiro, por debaixo das pernas do Brasão e abriu o placar para o São Paulo, sabe? O que eu pensei nesse momento foi, cara, o Santos tá vindo numa fase horrível há muito tempo. Tudo bem, teve a volta do Neymar, vai estrear ainda, não tá aqui, mudou a áurea, mas sabe, não tem como. O São Paulo é melhor, é mais time, conseguiu fazer o primeiro gol, vai abrir vantagem, vai fazer o segundo já já. Foi o que eu pensei, mas não foi isso que nós vemos na Vila Belmiro. A partir do gol do São Paulo, foi aí que o Santos realmente melhorou na partida. Aos 44 minutos, num lateral para dentro da área, o Tiquinho desviou de cabeça, raspou. O Guilherme teve a oportunidade também de cabeça, onde o Rafael fez uma grande defesa. E no rebote, o Gabriel Bom Tempo, menino da base de 20 anos, chutou. Claro, para fazer o gol, mas no meio do caminho tinha o Guilherme, o artilheiro do Campeonato Paulista, que balançou as redes e fez o seu 6º gol no Campeonato Paulista. E aí a gente foi pro intervalo e, de novo, tá empatado, mas segundo tempo o Santos cai de rendimento, o São Paulo é um time mais forte e tudo. Só que, mais uma vez, não foi isso que nós vemos. O segundo tempo do Santos foi um segundo tempo muito bom, sabe? E jogadores para se destacar na partida de hoje, vou falar agora em relação ao segundo gol. Numa bola em que o Tiquinho Soares, assim, no lançamento, ele simplesmente foi magistral, dominou com maestria, tocou de maneira incrível pro Soteldo, que veio e rolou pro menino Gabriel Bom Tempo, que conseguiu acertar o cantinho do Rafael e fazer um belíssimo gol para virar o jogo pro Santos. Primeiro, destacar essa partidaça do centroavante Tiquinho Soares. Sabe, quando eu falo do Tiquinho, eu penso como seria bom ver ele no meu time, porque ia fazer muita diferença. Mas, de qualquer jeito, o Tiquinho, assim, parece que ele não perdeu uma bola o jogo inteiro. Ele vencia a cada disputa, ele sempre escolhia a melhor decisão em relação aos passes, em relação à hora de tocar, em relação a segurar, em relação a proteger, em relação a ser uma referência no ataque do Santos. Acho que o Soares fez uma partida impressionante. E outro nome também que nós temos que destacar foi o autor do segundo gol, o Gabriel Bom Tempo. Sabe, o menino, ele é um meia-direita, sabe? Ele tem 20 anos, ele não é reconhecido por dribles, por velocidade, por jogadas bonitas, mas ele é muito reconhecido, sabe, pela técnica dele, sabe? Vocês estão até comparando ele com o Elano lá no Santos.
o auge do Elano, né? Que foi inclusive jogando com o Neymar. E ele jogou aberto na direita, fez uma linda partida. Primeiro, no primeiro tempo, ele deu assistência pro gol do Guilherme. E talvez se o Guilherme não toca na bola, talvez o gol seria dele. E ele fez esse belíssimo gol, tomando uma ótima decisão, virando o jogo pro Santos. Outro que também nós podemos destacar é o Soteldo, que jogou numa posição diferente do que ele vinha jogando. O Caixinha colocou ele como um meia. E ele foi muito bem. Ele protegeu bem a bola e ele conseguiu sim ditar o ritmo do jogo muito bem para a equipe do Santos. E aí o São Paulo criou umas oportunidades, acho que a principal dela foi com o Luciano. Primeiro ele chutou de fora da área, a bola passou até perto do gol, mas a segunda ele driblou 4 jogadores, incluindo o goleiro do Santos, mas na hora de chutar, o zagueiro do Santos chegou em cima da linha, levando a Vila Belmiro ao delírio. Mas a gente teve ainda o terceiro gol do Santos, que foi também um belíssimo gol, numa ótima jogada trabalhada em, de novo, Tiquinho Soares participando no início da jogada. O Tiquinho não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Mas de qualquer jeito, assim, a partida que ele fez, uma partida para ficar, assim, marcado. Se ele fizer partidas dessa maneira, com os gols e com as assistências, ele vai ter um ano brilhante com a camisa do Santos. Mas aí a bola chegou pro Diego Pituca, que deu um passe maravilhoso para deixar o Guilherme novamente cara a cara com o Rafael. E ele de novo não perdeu, chegando ao seu 7º gol no Campeonato Paulista. O Santos no Paulistão fez 8 gols. Um do Gabriel Gonçalves e 7 do Guilherme. Sabe, esse menino tá jogando muito bem. Muito bem. Ele chegou ao 7º gol em 8, é o artilheiro isolado do Paulista, com 3 gols a mais do segundo colocado. E mereceu ganhar o prêmio de melhor jogador da partida. O que eu acredito, principalmente dos torcedores do São Paulo, foi um tratar o clássico como assim, um jogo já vencido. É o Santos tá acabado, tá muito ruim, tudo, o Neymar não estreou. Mas não foi isso que a gente viu. A gente viu um Santos jogando realmente uma final de campeonato. E a gente agora realmente vai ver, né? A partir de quarta-feira com o Neymar. O Pedro Caixinha, né? Que não vai estar disponível na beira do campo na partida de quarta-feira, porque foi expulso aos 6 minutos de jogo, mostrando um temperamento péssimo com a arbitragem, xingando o árbitro. E foi muito bem expulso, na minha opinião. Árbitro esse que cometeu uns erros meio idiotas na partida, em especial numa bola que estava com o São Paulo, com o Luciano. Ele virou o jogo pro lateral esquerdo do São Paulo e o Guilherme veio disputar a bola. Foi um passe do Luciano, do São Paulo. O Guilherme veio disputar a bola e o Bandeirinha foi lá e marcou um impedimento, assim, tipo, sabe, a gente não entendeu nada. Fora isso, também o Santos reclamou de 2 pênaltis, um no chute do Pituca, que a bola bateu no braço do marcador. Eu acredito que aquilo não é pênalti, tem um árbitro que vai revisar e tudo, mas eu acho que o VAR não tem que entrar em ação nesse momento. Mas no segundo lance, eu achei sim que foi pênalti no Léo Godoy, um pênalti marcado pelo Sabino, que chuta o pé de apoio do Godoy, só que também não fez falta no final das contas, porque o Santos venceu o clássico por 3-1, numa ótima atuação do Peixão. Já partindo pro domingo, sabe, o grande evento do futebol brasileiro neste final de semana era a partida entre Botafogo e Flamengo no clássico da Supercopa, jogo realizado lá no Mangueirão, no Belém do Pará. E aí tem umas questões que, inclusive, muita gente reclamou, que é óbvio, olha o período que nós estamos tendo no ano. Esse período é o período de chuvas, sabe, mesmo com drenagens boas, e do Belém do Pará lá no Mangueirão era uma boa drenagem, mas mesmo com uma boa drenagem, com muita chuva, com uma chuva muito forte, acaba que não tem como praticar o esporte, tem que esperar a chuva passar e tudo. Só que, geralmente, lá no Belém, as chuvas são nesse horário, são por volta das 4 da tarde. A gente vê nos clássicos entre Remo e Paysandu, sempre, quando é nesse horário, sempre tá uma chuva muito forte. Inclusive durante o ano todo, não só em janeiro para fevereiro. E aí eu fico pensando, poxa, será que o CBF não vacilou? A gente já teve Supercopa sendo jogado 11 horas da manhã. Por que esse jogo não foi 11 horas da manhã? Ou à noite, por que não, a partir das 7? Não sei, acho que eles só não pensaram muito bem a respeito disso. E a partida começou às 4 da tarde, e uns 10 minutinhos antes do jogo começar, começou uma chuva forte. E nos primeiros minutos de jogo, a gente não teve uma dificuldade na bola rolar. Mas já quando a partida estava 1-0 pro Flamengo, com 15 minutos teve que ser paralisado. Estavam poças no campo, a bola não rodava e o jogo foi paralisado. E só foi voltar a ter jogo a partir dos 15 minutos em cerca de 5:30 da tarde. Então, assim, foram mais de uma hora paralisado, todo aquele processo, quando o show foi dar parando. Teve até a cena dos rodos, né, dos funcionários do estádio, tirando água com rodo, que foi muito engraçado. Mas com chuva, sem chuva, com paralisação, sem paralisação, o Flamengo foi dominante nessa final. O Flamengo, assim, amassou o Botafogo. Eu realmente acho que ainda o resultado foi injusto. Foi 3-1 pro Flamengo, mas era pra ter sido uns 5-1 pro Flamengo ou uns 4-0, né? Porque o Botafogo não mereceu o gol que fez. E eu falando um pouquinho a respeito das duas equipes antes, eu achei que
a questão do ataque do Flamengo seria uma questão ali. Eu falei, putz, uma dupla. O Bruno Henrique e Michael. No caso foi o Bruno Henrique Plata e o Michael jogou aberto na esquerda. E o Arrascaeta acabou não sendo titular. Foi essa a grande mudança em relação ao que eu tinha falado na prévia. Mas mesmo assim, sabe? A gente sabe que o Flamengo tem uma defesa assim muito boa, muito estruturada, muito bem. Uma dupla de zaga maravilhosa com o Léo Pereira e Léo Ortiz. Léo Ortiz, esse assim, que eu acho que não teve uma fase ruim no Flamengo ainda. Inclusive jogando de volante, era o melhor jogador do Flamengo. E ele tem tudo, assim, pra brigar por prêmios essa temporada, porque ele é muito bom zagueiro. As laterais, o Wesley melhorou muito, tá conseguindo tomar conta do recado e muito bem, tá atacando muito bem. Na esquerda, a gente tem o Alexandro, anos e anos de seleção e tudo, e simplesmente a contratação do Danilo, que só estreou nos acréscimos do segundo tempo, mas é óbvio, a gente reclama dele na seleção e tudo, mas pro futebol brasileiro ele é um ótimo zagueiro. E ele foi contratado sim para ser zagueiro, já foi claro, já deixaram claro isso lá no Flamengo. E assim, três zagueiros assim maravilhosos. Talvez fique um pouco de desconfiança com o Pulgar e com o Rossi, mas assim, mesmo assim, isso não fez falta nenhuma. O Pulgar, inclusive, fez uma ótima partida ontem. E, de verdade, a desconfiança que eu tava era em relação ao ataque, como que vai ser. Mas a gente viu um ataque do Flamengo dominante, sabe? Eu tava pensando, pô, o Bruno Henrique tá ultrapassado e tudo, mas, gente, o Bruno Henrique amassou no jogo ontem. Ele sofreu o pênalti do Lucas Valter, que foi pênalti, não tenho o que dizer, foi pênalti. Ele cobrou, fez o gol, ainda tava muita chuva, então o John poderia defender, mas a bola acho que acabou escorregando ali e entrou. Mas o segundo gol dele foi assim, um golaço, um chute de fora da área de primeira, sabe? Ninguém esperava, a bola foi no ângulo, assim, o John nem conseguiu reagir. Foi um baita de um golaço do Flamengo, que teve muitas oportunidades, que poderia ter feito o terceiro, quarto, quinto, tava assim, amassando o Botafogo. E no segundo tempo, numa saída horrível da defesa do Botafogo, meu Deus do céu, o Luiz Araújo, que tinha acabado de entrar, roubou a bola, deu de cavadinha por cima do João, pra cima do John para coroar a vitória. E aí começou o grito de olé no estádio, começou a brincadeira. E aí também, quem tinha acabado de entrar logo após entrar, o Patrick de Paula, aquele mesmo que jogava no Palmeiras, que estava emprestado agora pro Criciúma, que era na época a maior contratação da história do Botafogo, ele diminuiu para 3-1, mas ali praticamente o jogo já tinha acabado, já estava próximo dos acréscimos e acabou 3-1 pro Flamengo. E assim, eu coloco alguns fatores. Pro Flamengo, a supremacia física em relação ao Botafogo, que ficou muito nítido durante os 90 minutos, o Flamengo muito mais preparado, com muito mais tempo de treino, de preparação para a partida, e também a questão da qualidade do elenco do Flamengo. Isso é absurdo. O Flamengo tem um time maravilhoso. Se o Flamengo não tiver as lesões para atrapalhar e o trabalho do Felipe Luiz der sequência, der continuidade, e a gente sabe que isso é uma dificuldade no Flamengo dos últimos anos, ter um técnico com continuidade, a chance do Flamengo brigar por todos os títulos ela é gigantesca, gigantesca. O Flamengo vem com tudo esse ano. Inclusive, Felipe Luiz, desde que está no comando da equipe do Flamengo, tem apenas uma derrota e 2 títulos. Então, a gente vê até parecido com o Jorge Jesus, né, que tinha mais títulos, teve mais títulos do que derrota no Flamengo. E em destaque também o Arrascaeta, que não fez uma grande partida, entrou no final, e o Bruno Henrique, o grande craque dessa Supercopa, porque eles se isolaram com 14 títulos, se tornando os maiores campeões da história do Flamengo. Passaram o Gabigol, né, que estava com eles até agora, e está agora no Cruzeiro, e nomes como o Zico, gente. É o Zico, o maior nome da história do Flamengo. Eles passaram, isso é realmente, assim, incrível. Agora, olhando para o lado perdedor da partida, que foi a equipe do Botafogo, a primeira questão, como já foi dito anteriormente, é a parte física. O Botafogo chegou nas decisões ano passado, jogou até a última rodada do Brasileiro, foi campeão da Libertadores com muito mérito. Mas a parte física ficou devendo muito, sabe, em relação à preparação, em relação à continuidade de elenco. O Botafogo não tem treinador ainda, o Botafogo perdeu 2 jogadores importantes, o Almada e o Luiz Henrique, perdeu ainda umas peças reservas também importantes ao longo do ano. Mas isso com certeza iria pesar, ainda mais jogando contra um time de qualidade, que é o Flamengo. Sabe? Então não tinha como o Botafogo ganhar esse jogo, não tinha mesmo. Assim, a gente vê um atraso do Botafogo, sabe? Mas eu consigo ver, assim, muito parecido com o que aconteceu na temporada passada. Teve a partida no Carioca, da fase de grupos, entre Botafogo e Flamengo, e assim, era um Botafogo completamente diferente do que o que nós vemos durante o ano. E ali o Flamengo ganhou pelo placar de 1-0 e tudo. Inclusive foi o dia da estreia do Luiz Henrique, que fez história no Botafogo ano passado. E eu acho que essa vai ser o jeito do Textor trabalhar com o Botafogo, sabe? Eu acredito que ele não vai estar muito preocupado com Recopa, Supercopa, os inícios. A gente sabe que o Botafogo tem planejamentos de montar e remontar times todos os anos, com saída de peça importante, contratação que vem para ir para um time ou da Premier League ou da França, do próprio John Textor, como o Lyon, sabe? E a gente sabe que essas coisas acontecem e no final, se estiver brigando por títulos, a torcida do Botafogo não vai se importar. Se no final do ano o Botafogo estiver brigando pelos títulos, conquistar algum dos 3 títulos importantes,
Você acha que o torcedor do Botafogo vai ficar lembrando de ter perdido a Supercopa? Claro que não. Só que ao mesmo tempo mostra um atraso do Botafogo até o momento em relação à temporada. Eu acredito que esse time vai se reforçar muito bem, sabe? Não tem ainda bons nomes, principalmente pro ataque, só tem lá. Tem o Savarino, mas o Savarino é muito melhor como um meia do que propriamente como um atacante. Mas tem lá o Igor Jesus, mas que também é ali preso. Não é muita coisa, ele sozinho. Sabe, a gente também olhou muito pro Igor Jesus pelo impacto que ele teve de início e por ter ido pra seleção e ter feito gol na seleção, mas ele tem apenas 9 gols com a camisa do Botafogo, sabe? Não é muita coisa ainda, sabe? Já vai completar um ano, então ele precisa também de números melhores. Ele terminou a temporada, na minha opinião, até que em baixa. Olhando para o meio campo, sabe, a contratação do Arthur é uma contratação boa? Na minha opinião, não é uma contratação que te muda de patamar, não é um jogador excelente, sabe? É um bom jogador, mas que cai nível em relação ao Almada e Luiz Henrique que estavam antes. E não dá para o Matheus Martins ser o ponta esquerda titular, não dá para jogar com o Lucas Walter no time, não tem como jogar, não tem como jogar com o Matheus Ponte no lateral. Sabe, o Botafogo precisa se reforçar e eu acredito que vai, então eu acho que o torcedor do Botafogo não precisa se desesperar. Eu acho que já poderia ter anunciado um técnico para a temporada, mas ainda não anunciou, né? Vamos ver como que vai sair agora. Eles tentaram o Rafa Benítez, tentaram o Jardim, ainda nada. Mas eu acredito que a longo prazo, se bem que de momento o torcedor do Botafogo não tá nem aí, claro, perdeu um clássico, tá pistola com isso, mas também, depois de tantos e tantos anos, conquistou títulos importantes e tá entre as cabeças, isso é importante, mas dá uma preocupada, sabe? Dá uma preocupada porque tá atrasado, principalmente em relação ao seu maior rival, que é o Flamengo, que levantou a taça ontem. Já partindo para o Campeonato Paulista, no jogo que tivemos ontem à noite, esse sem atraso nenhum, começou realmente 6h30, a partida entre Guarani e Palmeiras. A gente teve o primeiro jogo do Palmeiras com o time titular na temporada, o suposto time titular, né? Inclusive é um time titular que não tem o camisa 9. Jogou com o Maurício e o Veiga juntos, Estevão de um lado, Facundo Torres do outro, e o Maurício Veiga ali flutuando na frente da área. E foi o melhor jogo do Palmeiras no ano, tanto que goleou, fez um 4-1 consistente, com boas atuações, e percebeu que na partida do Santos São Paulo, o clássico entre Botafogo e Flamengo, e agora falando de Guarani e Palmeiras, nós tivemos 3 times que sobressaíram muito sobre o outro, sabe? Uma coincidência que a gente teve nesse final de semana. E o Palmeiras primeiro. Vai ter um camisa 9? A gente sabe que o Abel tá pedindo isso há muito tempo. Será que o Palmeiras vai ter um fazedor de gols? Sabe, eu citei do Tiquinho no sábado, a partida que ele fez. Sabe, um Tiquinho no Palmeiras, será que não resolveria esse problema? O que vocês acham? Você acha que o Tiquinho daria certo no Palmeiras? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham a respeito dele. Até mesmo o Caleri, que jogou nessa partida. Olhando aqui pro jogo de ontem, o Botafogo tem o Igor Jesus. O Flamengo tem o Pedro, óbvio, sabe, desses 4. Vocês queriam algum desses 4 na equipe do Palmeiras? Se não, qual seria o nome ideal? Qual seria o nome ideal para o Palmeiras ter um camisa 9, um fazedor de gols, sabe? O último camisa 9 que foi camisa 9 mesmo, não o Rony jogando centroavante, que foi minimamente relevante com a camisa do Palmeiras, foi o Luiz Adriano, que saiu pela porta dos fundos, que aconteceu muitos problemas, principalmente ele com a torcida, mas ele teve boas atuações e acho que a mais especial foi na semifinal da Libertadores de 2020 contra o River Plate, que ele fez um belo gol fazendo um pivô. E a gente sabe que o Palmeiras precisa desse cara, precisa. Mas se não tiver, vai ter que se adaptar, vai ter que ver como é que faz. E outra questão também importante é o que vai ser o jogo do Palmeiras sem o Estevão. Sabe, porque os maiores perigos que o Palmeiras dá ao adversário são todos por conta do Estevão. Ou porque a marcação dobra em cima dele e sobra alguém mais livre, ou porque ele simplesmente vai fazer a jogada, ele vai driblar, ele vai conseguir uma jogada de velocidade e vai criar pro Palmeiras. Ele é sim o jogador mais importante do Palmeiras, mas depois do Super Mundial, ele vai embora, sabe? E o que vai ser desse Palmeiras, sabe? Qual vai ser a criatividade do Palmeiras? É óbvio, o Palmeiras tem ótimos nomes, em especial o Rafael Veiga, que ontem teve a sua primeira boa partida no ano, onde ele deu 2 assistências pro primeiro gol do Richard Rios e depois do segundo gol pro Maurício. Ele ainda fez o dele no final do primeiro tempo, só que a arbitragem pegou o impedimento através do VAR, do Estevão, que realmente participou da jogada, mas assim, do jogo todo, e no segundo tempo foi coroado, o Estevão jogando muita bola, fazendo 2 gols, sabe? Tanto que até o Abel criticou ele na coletiva, né, a respeito da partida anterior contra o Bragantino, que o Estevão foi muito mal, né? Teve as oportunidades, teve uma chance sem goleiro no final. Aí foi num susto, mas teve a chance, acabou não fazendo gol, e o Palmeiras não produziu. O Palmeiras não deu um chute no gol, na meta, do goleiro do Bragantino, o Cleiton. Sabe? E aí, o que vai ser do Palmeiras, sabe? É óbvio, o Palmeiras ainda tá se encaixando, foi o primeiro jogo com o time titular. A gente vai ter agora um clássico na quinta-feira.
contra o Corinthians é um derby, mas também é no Allianz, então o Palmeiras tem isso de jogar em casa, de ter o seu torcedor. Foi uma vitória que trouxe a torcida um pouco de volta, mas ainda tem algumas coisas assim que são incógnitas, que a torcida tá desanimada, sabe? E um ponto também importante seria a lateral direita, né? Que assim, acredito que o Mike seja a melhor opção pro Palmeiras, só que ele é muito machucado ali, a gente sabe se o físico dele vai aguentar, e a gente tem que ver coisas como o que o Marcos Rocha fez ontem, no gol do Guarani. O jogo tava 3-0 e o Guarani fez o gol e teve ali uns 10, 15 minutos de pressão, que se faz o segundo gol, poderia, sabe, vir com tudo e tentar um empate. E simplesmente uma saída de bola horrorosa, um passe terrível do Marcos Rocha, que gerou o gol do Guarani. E como um ponto positivo também é a volta do Piquerez, né, que tá começando a ter mais minutos, e ontem jogou cerca de 30 minutos e deu uma assistência belíssima pro segundo gol do Estevão e quarto gol do Palmeiras, inclusive gol de cabeça do Estevão. É importante demais ter o Piquerez de volta, porque não dá pra jogar com o Vanderlan, com o Caio Paulista, sabe? Não tem como. O Piquerez é muito acima, o Piquerez entra sim entre os melhores, na minha opinião, entre os melhores laterais esquerdos do Brasil, e se ele se machucar ou se ele não conseguir voltar ao seu auge no Palmeiras, vai ser complicado, como foi o ano passado a questão da lateral esquerda, né? Mas em relação a esse jogo, é isso. O Abel tem falado muitas besteiras nas coletivas, mas eu acredito que ontem ele até falou coisas sensatas, né? Ele disse meio que a respeito, caraca, se a gente tá em segundo aqui, vocês, mano, cai de pau em cima da gente, vem pra cima e tudo. Só que quando a gente tá em primeiro e faz a melhor campanha, é campeão, é tipo meio que só uma obrigação, sabe? E eu fico, sabe, com ele nisso. Infelizmente, o estadual, a torcida não tá preocupada, né? A torcida não tá preocupada. Ah, é uma preparação, ah, a temporada é longa. A torcida quer o resultado agora, quer de imediato, sabe? E aí o Abel, acho que meio que até como uma resposta, né, às pressões que ele estava passando, colocou o titular fez uma boa partida, o Palmeiras ganhou, e dá um pouquinho de confiança a mais, né, pro clássico agora, que inclusive vai ser um belo jogo. Mas o Corinthians vai ser um pouquinho prejudicado, na minha opinião, por conta do calendário, porque o Corinthians jogou sábado contra a equipe do Noroeste, venceu por 2-1, mas vai ter que jogar hoje, fora de casa, contra o Novo Horizontino, jogo difícil, porque o Novo Horizontino tá jogando bem, ganhou do Palmeiras, ganhou do Red Bull Bragantino agora. E aí jogou no sábado, vai ter que jogar na segunda para jogar quinta. Isso porque o Corinthians agora também está na pré-Libertadores. O primeiro jogo vai ser dia 19 de fevereiro. E esse jogo do dia 19 ou do dia 20 seria contra o Novo Horizontino, então anteciparam essa rodada. E prejudica muito, sabe? Prejudica muito o time do Corinthians em relação ao cansaço, em relação ao deslocamento. E esse calendário maluco do futebol brasileiro, né? Que a gente sabe como que funciona, que acaba realmente estragando o próprio produto. O calendário do futebol brasileiro, a CBF, estraga o próprio produto, que é muito bom, sabe? A gente tava falando, a gente vai ter um Brasileirão surreal de bom, com ótimos jogadores em vários times que são puro entretenimento, e simplesmente a gente tem esse calendário todo cavalado, um jogo em cima do outro, onde não tem descanso, onde não tem qualidade nos gramados, e onde a gente acaba não tendo também a qualidade máxima que poderíamos ter no produto, que é a bola rolando em campo, né? Mas, e vocês? O que vocês acham a respeito de tudo isso que foi falado nesse vídeo? Vídeo longo hoje, hein? Mas o que vocês acharam a respeito do clássico, a respeito dessa aura do Neymar, do Santos agora? O que vocês acharam da final da Supercopa? Você acha que o Flamengo vai ganhar tudo esse ano? Você acha que o Botafogo foi só um ano bom ali e vai voltar tudo ao que já foi antes? E você acha que o Palmeiras também vai brigar pelo Paulista, vai ficar ali entre Corinthians e São Paulo? O Palmeiras não vai chegar tão forte, hein? Deixa aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreva no canal. Mais uma vez, repito, estamos querendo ir em busca dos 500 inscritos. Então, se inscreva, ative o sininho, compartilhe. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais. Tchau!